Chega mais, nação! Um ótimo dia para todos vocês, uma ótima segunda-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão empatou com o Vasco 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, mas o destaque da partida, Pedro, olha só, Carlos Ancelotti estava no Maracanã assistindo a partida e muitos comentaristas estão elogiando demais o Pedro, dizendo que o Pedro merece ter uma vaga como atacante para a Copa do Mundo. E eu gostaria da opinião de vocês. O Pedro merece estar na Copa do Mundo? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos lá para o vídeo de hoje, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo e o destaque. Pedro merece estar na Copa do Mundo? O que eu vi do o seu xará, toda rodada aqui Pedro. A gente está trazendo o xará aqui na pauta, porque toda hora o xará tá entregando. Toda hora, cada jogo o Pedro aproveita como o Neymar deveria aproveitar, né? Aí o Pedro aproveita. Então, olha só, 15 jogos desde a estreia do Leonardo Jardim. Ele é o que mais atuou. Ele é o artilheiro com 10 gols. Ele é o quarto em assistências, ou seja, são 12 participações em gols. Ele é o cara com mais participações em gols no Flamengo na era Leonardo Jardim. Vitórias garantidas com gols ou assistências. 5. Ele é o que mais resolve jogos para o Flamengo na era Leonardo Jardim, tá? Então, cada jogo... Semana passada o André Kfouri estava aqui e falou assim, o que eu vi do Pedro foi um recital. E hoje o Pedro, mais uma vez, um bom jogo, fazendo gols, jogadas de efeito, inclusive, mostrando muita habilidade. E primeiro gol, uma sociedade, né? E uma sociedade que, assim... da defesa do Vasco, né? Ele tem uma finalização maravilhosa. Ele tem uma finalização maravilhosa, mas ele já participa antes, né? Mas é importante frisar também o quão frágil é aquela dupla de zaga ali que permite ele pintar e bordar. Mas ele não tem nada com isso. Mas ele não tem nada com isso, assim, por exemplo, com o Atlético Mineiro também, o Flamengo passou o carro, enfim, né? Certo. Hoje o Flamengo ficou no empate. O Pedro, nesse período, ele ficou mais próximo de uma convocação ou não? Menos distante. Eu acho que se assemelha muito à história do Endrick no início do ano. Tá. Que era alguém que não se considerava tanto, mas ele na marra ele vai se escalando, né? Na marra ele vai pedindo passagem. Eu acho que o Ancelotti sai da data FIFA de março com pouquíssimas dúvidas, e duas das dúvidas a gente trazia aqui a informação diziam respeito ao setor ofensivo. E mesmo perdendo jogadores por ali, como Estevão e tudo mais, não é que ele já decidiu, mas ele tem o Endrick como opção, ele tem o Igor Thiago como opção, e agora sim o Pedro se coloca ali como opção. O que eu acho a gente tende a imaginar que a seleção só observa quem vai ser convocado, mas uma das coisas que eles sempre batem na tecla, em conversa e tudo mais, é que você precisa pelo menos ter aquele goleiro que você vai chamar se der qualquer problema, o lateral que você vai chamar se der qualquer problema, o zagueiro que você pode contar se der qualquer problema, o meia tudo mais, e um atacante se der qualquer problema. O Pedro, ainda que não esteja na lista de 18 de maio, aí ele está mais perto de ser esse cara de que com qualquer problema ele possa se apresentar. Ainda vejo o Endrick, não estou falando de mesma posição, mas de corrida, sim. Um pouquinho à frente. O Igor Thiago está um pouquinho à frente. O Ryan acho que é uma questão muito específica. Se vacilar alguém, tiver algum problema, além do Estevão, ele pode pintar, mas não acho que vai pintar de primeiro momento. E o Pedro está ali. Ele está lembrando para o Ancelotti que ele está ali. Se ele quiser ter mais uma opção, ele está ali. Se tiver algum outro problema, ele está ali. Se ele vier numa crescente muito maior, o Igor Thiago tiver alguma situação, porque eles gostaram muito, sim, do Igor Thiago. Aí não é uma opinião minha, eles gostaram muito do Igor Thiago. E foi bem mesmo. Que estiveram juntos ali em março. E continua bem onde joga. Então, assim, eu acho que o Pedro está menos distante. Se ele antes não era tão considerado, ele está ali naqueles, digamos, 30 nomes ali para sobrar 26. São 55. Segunda-feira que vem sai uma lista para a FIFA, né? Fechada, a CBF não vai divulgar uma lista com 55 nomes. O Pedro certamente estará. E aí ele começa a se colocar, e aí vira muito uma coisa ali de afunilar, no dia 17, e tem aquela história também. No dia 16. Tem a convocação, né, Pedro? E dali até a Copa... Tem muita coisa. Ainda pode ter corte. Até 24 horas antes da estreia você pode fazer corte. Tem os meias também médicas. Na sua conta, pô. E você pode virar e falar, perdi um cara aqui, não, então talvez eu queira um homem a mais de frente, vamos levar um cara, tudo mais. E aí vai pesar fase, vai pesar físico, vai pesar tudo mais. O Ancelotti hoje estava lá para assistir a esse Pedro e certamente gostou muito do que assistiu. Não, só corroborando o que o Pedro está falando, porque, ao meu ver, ainda tem a questão dos meias também, que pode mexer no número de atacantes. Então, por exemplo, o Danilo que a gente falou, né, Danilo Santos, que jogou pra caramba agora na última data FIFA, a primeira vez, né, basicamente, que ele teve oportunidade ali com o Ancelotti, ele deitou, foi muito bem, e continua jogando muito bem no Botafogo. Então, o Danilo já está certo.
ali. Aí, por exemplo, o Paquetá começa a jogar bem no Flamengo na função de 8 ali, 10. Então fica aquela discussão. Eles brigam pela mesma vaga ou ele vai tirar um dos atacantes e vai levar os dois. Então tem muito disso. O Ancelotti provavelmente vai queimar ali, né, a cabeça até a hora da lista final para decidir a questão, principalmente em número por setor. Por isso que eu entendo muito o que o Pedro falou em relação ao seu cara da emergência. Porque, de fato, a briga do Pedro, diretamente falando, com o Igor Thiago e com o Endrick são de dois caras que agradaram. Os dois jogaram bem e os dois agradaram o Ancelotti. Então, no sentido de, provavelmente, ele vai ser esse nome da emergência, a não ser que aconteça alguma coisa e ele, vai furar a fila. Ou alguma coisa em outro setor, ele vira e fala, então eu prefiro levar outro 9. Pronto, vou levar outro 9 que deu alguma coisa aqui em alguma ponta. Vou com um homem a menos na ponta e vou levar o Endrick para, se precisar, eu uso o Endrick ali. O Pedro, para mim, ele entrou em um estágio acima de desempenho a partir do jogo com o Fluminense. Ali ele tá, e aí ele tá sobrando. Hoje ele jogou muita bola. Mas o que acontece? Eu vou até perguntar para o Pedro. Esse Pedro aqui. Para o Pedro Ivo aqui. Nosso Pedro. Nosso camisa 9. Tem que perguntar, aproveitar aqui, só para falar para o Fonte Esporte. A gente aproveita que a gente está no ar, a gente vai perguntando as coisas para ele também. Exatamente. Fora do ar a gente esconde. Nesses 26, ou sei lá, 24, 23 já definidos, tem o outro Pedro, esse outro Pedro, o João Pedro, está certo? Cara, na cabeça da comissão, sim. Porque ele não tem entregado, né? Mas é aquela coisa, eu fico me perguntando às vezes, tem um grupo ali de jogadores, tentar pensar rápido aqui de cabeça. Bento, muita gente questiona. Alexandre, muita gente questiona. Danilo, muita gente questiona. Fabinho, muita gente questiona. Andrei, muita gente questiona. João Pedro, muita gente questiona. Só que a comissão entende que a Copa do Mundo ela não vai se dar só com 26 jogadores de momento. Ela vai se dar com gente que esteve desde o início no processo, está entendendo a coisa, teve seu momento, e que talvez se não estiver tão bem agora, teve momentos de alta nesse ciclo e se garantiu. Eu acho que o João Pedro entra muito nesse papo. Eu ficaria muito surpreso se o João Pedro sobrasse da lista, simplesmente porque o momento atual de um clube que ele está, que não é também um clube... O Chelsea está potencializando o Andrei, potencializou o Chelsea, potencializou o Estevão, potencializou o João. Então, acho que o João Pedro ele entra muito num grau de conhecer trabalho, confiança, potencializar e já estar ali. O Pedro, é que o João Pedro, mesmo na seleção, não teve grandes momentos. Mas no Chelsea, sim. Mas pro Chelsea... Mas aí, se por questão na seleção, na seleção não, no Chelsea, sim. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o global. Não simplesmente o Igor Thiago fez o gol de pênalti, então só por isso ele vai. Não dá pra dizer, mas ele vai bem para outras coisas além disso. O João Pedro também é isso. Estou tentando responder com a cabeça do que a gente e tem uma questão do tenta colher de informação. E ele preza muito isso, para chegar agora e trocar, vir com 2 jogadores, talvez. Que ele não usou Pedro ainda. Que não usou e o Igor Thiago só usou uma data FIFA, é abrir mão de um cara que ele usa, vê potencial, acredita. E se fala muito de trabalho, né? E se fala muito das 3 semanas que vai, e coerência de trabalho. Falando das 3 semanas que vai ter, né? De 27 a 31 o primeiro jogo, depois a primeira semana antes do jogo contra o Egito, o amistoso, e a semana antes da estreia. De entender quem já está ali, de quem já conhece o ambiente. Acho que isso pesa a favor de um João Pedro, que talvez no técnico e no momento de time não esteja pesando tanto a favor. E só uma coisa. Não, super rápido. O treinador Ancelotti certamente tem um discurso para os jogadores, onde tem uma linha de trabalho, um caminho, e se ele quebrar essa coerência na convocação, provavelmente ele perde a confiança de alguns jogadores, ou pode perder, e eu no lugar dele não correria esse risco. Porque não tem nenhum, com todo respeito, Pelé, não tem nenhum Ronaldo, nem o Neymar no ápice da forma tem para quebrar essa coerência. E há risco de contusão para muita gente daqui até a convocação e até a Copa. Nossa, pelo amor de Deus. Tirando Casimiro e Vinícius, todo mundo tá com algum alerta ligado ali. Tá com problema. Dos principais titulares. É verdade. Tá bom, mais uma informação aí, né? Para quem não tinha informação, foi bem, né? Físico, né? Foi bem. Ponto final. E o Pedro vai longe na Copa do Mundo, Zupac? Porque assim, o Ancelotti estava lá hoje, hein? O Pedro, temos os números dele aí. Fala, o Pedro Zupac. tem um crescimento espetacular, o Zinho falou isso no começo. A maneira que o Felipe Luiz entendia o que o Pedro tinha para entregar e o que o Pedro não tinha para entregar é bem diferente daquilo que o Jardim olha. O Jardim valoriza o que o Pedro tem para entregar, o time encaixa em função da característica do Pedro. Claramente o Felipe Luiz tinha uma questão
com o sem bola do Pedro. A gente vê aí os números dele. Primeiro, quarto em assistência. Faltava ser o primeiro em assistência, que não é obrigação dele, mas ser o quarto. 10 gols em 15 jogos. São 12 participações, é muita coisa. E gols bonitos, gols importantes, gols de abertura de placar. Ele tá jogando muito. Ele é o jogador que está jogando melhor nas mãos do Jardim. E olha que outros cresceram também nas mãos do técnico. Não, e você quer ver, não tá aí em gols, assistências ou participações, mas o pênalti é em cima dele. Você pode colocar em participação no gol também. E essa última linha, pra mim, ela é muito interessante, que são gols que valem pontos, gols e assistências que valem pontos. Claro. Então, a discussão de Copa, ela não pode ser só baseada no que o Pedro está fazendo. O Pedro está jogando para que o Ancelotti eventualmente o chame para a Copa? A gente pode entender que sim, mas a questão é que para o Pedro entrar, alguém tem que sair. E ninguém merece sair para o Pedro entrar. Você tiraria o Igor Thiago para pôr o Pedro? Você tiraria o Endrick para pôr o Pedro? Não. Né? Não. Então, assim, não é sobre o que o Pedro está jogando. Não tem uma briga com o Igor? Eu tiraria. No meu entendimento, não. Eu levaria o Igor Thiago, não levaria o Pedro por característica física, inclusive. Quem você tiraria, Zinho? Qualquer um desses dois que vocês falaram. Ih, qualquer um, Zupa. Eu não mexeria, embora eu reconheça que o Pedro tem um crescimento enorme que eu acho que faz por merecer. O Endrick não é pelo lado, na cabeça do Ancelotti? O Endrick pode jogar dos dois, né, nas duas, né? É que as coisas mudaram agora com a abertura de vagas, né? Sim. Com o caso Estevão, você tá falando? O João Pedro estava machucado, mas o João Pedro é um cara Matheus Cunha fez gol hoje. O João Pedro é um cara que se garantiu há mais tempo na seleção, aparentemente. O Matheus Cunha também é o que está garantido, né? Eu acho que em termos de características seria mais que o Igor Thiago. E eu acho injusto não levar o Igor Thiago, porque ele continua jogando aquilo que ele estava jogando quando a gente entendeu que ele merecia ir para a seleção e o técnico o levou. Então, acho foi que bem, né, no amistoso. Foi, então. Eu acho que é menos... E ele é um jogador mais forte fisicamente, mais acostumado a enfrentamentos de Europa. Então, acho que é menos sobre o Pedro e mais sobre quem está lá, merecendo também. Mas o crescimento do Pedro o coloca numa discussão que ele não fazia parte, infelizmente, pela questão técnica e física dele anterior. Ele está nessa discussão, ele se colocou na briga, o homem foi vê-lo hoje, mas para mim ele está atrás e eu acho que não há muito tempo hábil para isso mais. Por que você o levaria, Zinho? Porque ele já disputou Copa do Mundo. Eu acho que tecnicamente ele tem mais recursos que o Igor Thiago. O Igor Thiago foi pouquíssimo testado em seleção brasileira, em competições pesadas. Ele foi agora em 2 amistosos e apareceu há pouco tempo jogando no futebol. Há quanto tempo que existe? E ele só apareceu agora. Então, assim, eu acho que na corrida de tempo de estrada servindo a seleção brasileira, o Pedro está na frente. Acho que o Pedro perdeu tempo com o treinador anterior que estava no Flamengo, que não colocou ele para jogar. Por questões de gosto e tal, ele não entendia o Pedro como titular no Flamengo. Inclusive deu declarações, né? Foi para a coletiva para criticar a postura do atleta. Gerou polêmicas enormes, né? Cada um viu, entendeu de uma forma. E o tempo mostrou, porque chegou um treinador que é também um cara experiente, um cara com um currículo, né, de treinar várias equipes de fora do país e que enxergou no Pedro um centroavante para ser a referência dele num time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E o Pedro correspondeu. O Pedro voltou a jogar quando teve espaço, quando teve sequência, quando teve confiança do treinador. E tá aí fazendo gols atrás de gols. Eu acho que ele é Eu levaria o Pedro. E aí, André? Quer no desempatar? domingo passado, no Linha de Passe, eu falei, o Pedro voltou à conversa. E eu acho que o apelo por um jogador com as características dele, embora numa hipotética convocação na cabeça do Ancelotti ou outro técnico, o Pedro e o Igor Thiago ocupam o mesmo espaço. Né? Aquilo que você pediria a um, você pode pedir ao outro, embora eles também sejam diferentes. Não existem jogadores iguais, claro, né? Mas o apelo, especialmente porque aí eu estou olhando por um outro ângulo. O Ancelotti mora aqui, é claro que ele é italiano, ele é europeu, ele tem uma visão global, ele conhece os jogadores, ele fala com as comissões técnicas, mas ele mora aqui.
Ele vai aos estádios, ele assiste os jogos, ele ouve as pessoas, ele sente as atmosferas. Ele liga a TV e vê o que você vai falar. O apelo, ele liga a TV, vê o que você vai falar, ele sabe o que você fez, o que você não fez, em campo e fora do campo, ele está aqui. Isso, quando ele foi contratado, eu entendia que era fundamental. O treinador pode vir de onde for. Eu nunca tive problema, minha opinião pessoal, o passaporte do técnico da seleção brasileira. Para mim, isso nunca foi uma questão assim, nossa, não pode e tal. Então, o cara pode vir de Saturno, mas ele tem que viver aqui durante o período em que ele está trabalhando. Ele precisa sentir o que é o ambiente do futebol brasileiro. E para quem está aqui, o Pedro jogar a bola que ele está jogando tem um peso que é diferente diferente de um jogador brasileiro fazendo sucesso, principalmente no início da sua carreira fora do Brasil. No dia 18, então, a convocação, hein? Até o dia 11 já tem aquela lista larga, onde aí o Pedro vai estar, né, Zupac? Vai, 55. Com certeza absoluta. Daí a gente não tem E esse foi um fim de semana, Bruno, onde muitos atacantes brasileiros marcaram. Eu citei agora há pouco o Matheus Cunha. Cunha marcou, Richarlison marcou, Pedro marcou, Igor Thiago marcou mais um. Então, muitos atacantes brasileiros marcaram numa rodada há poucas semanas. Luiz Henrique, golaço. Luiz Henrique, é isso aí. Então, acirra a briga. Então, dia 11 tem aquela pré-lista que não vai ser divulgada, mas os jogadores já começam a ser informados. E no dia 18, sim, a convocação da seleção. Eu passei a sequência do Flamengo, só deixa eu passar do Vasco também, tá? Joga no Chile contra o Audax na próxima quarta-feira. Aí ele volta aqui para jogar contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Aí tem Copa do Brasil contra o Paysandu e tem o Internacional. Só da classificação, o Vasco é o 13º colocado do Brasileiro com 17 pontos. Neste momento eles têm só 2 a mais que o Corinthians, que está entrando então na zona do rebaixamento. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Escreve aí nos comentários. Pra você, o Pedro merece estar na Copa do Mundo? Coloca aí e deixa a sua opinião nos comentários. Eu acho que o Pedro é o melhor 9 do futebol brasileiro, né? E se melhor 9 do futebol brasileiro, e é o sonho do jogador, ele quer estar na seleção, então que ele tem a sua oportunidade, né? Claro que a gente sempre prioriza o Flamengo, né? Mas pensando pelo objetivo do jogador, a felicidade do jogador, se é o desejo dele, ele merece sim estar na Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após o empate do Flamengo com o Vasco. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 33 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 27. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. O Flamengo vencendo chega a 30 pontos, tá? A partida atrasada. Terceira colocação, Fluminense com 26 pontos. Na quarta colocação, São Paulo, 24. Na quinta, o Atlético Paranaense com 23. Na sexta, o Bahia com 22. Na sétima, o Bragantino com 20. Na oitava colocação, Curitiba com 19. Na nona colocação, Vitória com 18. Décima, o Botafogo com 17 pontos. 11ª, o Atlético Mineiro com 17. 12ª, Internacional 17. 13ª, o Vasco da Gama com 17 também, perdão. 14º, o Grêmio com 17. 15ª, o Cruzeiro, 16. 16º, o Santos, 15. 17ª, o Corinthians com 15. Corinthians entrou na zona do rebaixamento, hein? 18º, o Mirassol com 12. 19ª, o Remo. E na 20ª colocação, a Chapecoense com apenas 8 pontos. Assim está, nesse momento, a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá bom, nação? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado lá do nosso Instagram. Segue a gente lá, lá tem muita resenha. A gente vai sempre falar sobre futebol, tem notícias do Flamengo, tem os gols da rodada, tem muita coisa pra gente curtir lá. Então segue lá a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado e eu espero que toda a torcida do Mengão vai lá e segue a gente lá, tá bom? Tamo junto, nação! Forte abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.